Boa tarde, meus queridos. Nessa tarde nós estamos aqui em casa novamente para trazer um pouco a vocês a história que nos leva a entender a questão de Santa Helena de Goiás. Nós podemos constar na história duas Helenas fundamentais. A Helena de Troia, que causou a guerra entre Esparta e Grécia, e a nossa Helena, da qual nós vamos falar um pouco nesta tarde, no pequeno resumo histórico, para que possamos compreender quem foi Helena, que posteriormente tornou-se Santa Helena. Chegando aqui no meu quartinho de sempre, antes de nós começarmos, queremos parabenizar a todos os cidadãos santalenenses que fazem parte exatamente dessa história. Santa Helena, a famosa Helena, ela era de Príncia, de uma simples província romana, plebeia, e que por ela ser muito bonita, inclusive a palavra Helena significa resplandecente, ela casou com um tribuno romano chamado Constantino Cloro. E através desse casamento, Constantino Cloro com Helena, nasceu um menininho muito conhecido na história chamado Constantino. Automaticamente, até aí, Helena era simplesmente uma rainha que estava ligada ao império. Com o passar do tempo, houve um outro imperador chamado Anaximandro, é mais ou menos esse é o nome, que ele gostaria de fazer uma aliança com Constantino, mas que o Constantino deveria casar com uma amiga sua chamada Teodora. E nesse exato momento começou o divórcio entre Helena e Constantino. Constantino deixou Helena e casou com a Teodora para aumentar seu império. Neste momento, automaticamente, Constantina, aliás, Helena divorciada, ela não entrou em crise, fundamental isso. Ela começou a dedicar a educação do seu filho chamado Constantino, o qual estava envolvido nos exércitos romanos e tornou-se um grande cidadão. Com a morte do pai do Constantino, o Constantino Cloro, o Constantino assumiu o império. E neste período, até aí, Helena voltou para a casa real e começou a ser chamada como rainha. Havia um grande imperador que gostaria de fazer uma aliança com Constantino, mas esse imperador era impossível porque ele maltratava muito os cristãos. E houve uma batalha entre Constantino e esse imperador. E na visão de guerra de Constantino era impossível vencer o imperador, porque o imperador ele era com maior poder de guerra, maior número de soldados. E conta essa história que enquanto o Constantino estava pensando sobre como ele ia guerrear com esse imperador que tinha maior número de soldados que ele teve uma visão de uma luz e uma cruz. E a visão dessa luz, essa cruz, uma voz dizia para Constantino: com este símbolo, com a fé você vencerá. E conta essa história que Constantino pegou exatamente todo o seu exército e desenhou bandeiras e desenhou vários parâmetros no símbolo da cruz. E foi a guerra. E a história diz que Constantino venceu a guerra. A partir daquele momento, Helena já começou a ter o seu coração voltado para a vida cristã. E conta essa história que a fé de Helena foi tão genuína que ela se batizou mesmo antes de Constantino vencer a guerra. E após Constantino vencer a guerra, Helena voltou novamente, estava com Constantino e ela desejou no coração fazer peregrinação à Terra Santa. E nesse exato momento,
Helena começou a trabalhar na questão de pesquisa arqueológica. Olha que coisa maravilhosa. E naquele momento foi encontrado nas suas pesquisas arqueológicas a cruz e as duas cruzes dos quais os ladrões foram crucificados. E a partir daquele momento que foi encontrada aquela cruz, houve uma restauração do símbolo do cristianismo. E após toda essa história, o Constantino proibiu a perseguição aos cristãos e depois de algum tempo, Teodósio transformou o cristianismo em religião do Estado, oficial do Estado. Observa-se exatamente que até esse momento em que Helena encontrou a cruz, e antes mesmo do seu batizado, que foi... E quando ela se batizou, antes mesmo de seu filho vencer a guerra, ela era simplesmente Helena. Mas após ela encontrar a cruz nas suas pesquisas arqueológicas, ela já começou a ser vista de forma diferente. E a partir daquele momento ela dedicou a sua vida na construção de templos, na obra missionária, e foi uma grande missionária na expansão do cristianismo na época de Constantino. E a partir de tudo isso, a história a tornou com toda a autoridade, reconhecendo o seu trabalho santo. Inclusive essa palavra santa, ela significa separação. Mas é Deus que separa o homem ao serviço dele, não é separativismo. Nós confundimos hoje separativismo com separação. E muitas pessoas hoje imaginam que religião é estar separada do mundo. Mas o verdadeiro cristianismo está ligado ao mundo, mas os cristãos estão no mundo, mas são separados por Deus, como Helena foi, para realizar a sua função. E hoje nós podemos dizer que a Santa Helena, que historicamente falando, chegou até nós. Estamos na cidade chamada Santa Helena. E quando nós entendemos a história da Helena que tornou-se santa, nós podemos dizer que a nossa cidade, ela é resplandecente, conforme a origem do seu nome, Santa Helena de Goiás. E como Santa Helena, ela foi reconhecida através, quando ela encontrou as cruzes na sua pesquisa arqueológica, nós vamos traduzir mais uma música que fala sobre isto para, assim, trazermos à memória da nossa sociedade o valor que tem da nossa história. É uma música que fala sobre a cruz e exatamente do Padre Zezinho, na interpretação mauriciana. Mas antes de nós cantarmos esta canção, eu gostaria de mandar um abraço a todas as pessoas, com muito carinho e muito afeto, que estão nos ouvindo em qualquer horário que você esteja disponível, e dizendo a você também, siga-me nas redes sociais, porque eu como professor, eu como doutor, e até certo ponto como pastor evangélico, como homem missionário que não interfere em nenhuma estrutura religiosa, porque Deus está acima de tudo, que nos acompanhe. Esta música é para resgatar a história de Santa Helena de Goiás. Padre Zezinho, nós vamos cantar nesse momento. Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. A estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no peito eu levo uma cruz, e no meu coração eu levo Jesus.
Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas eu quero ver a verdade, sentir o passado. O que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um negro passado de guerra sem fim, tem medo da bomba que fez, mas a fé que desfez e aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no peito eu levo uma cruz, e no meu coração eu levo Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade, Santa Helena, de ver a verdade, mas sei entender que um jovem foi crucificado por ter ensinado os santelenses a viver. Eu grito ao meu mundo descrente, eu quero ser gente, eu creio na cruz, eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no peito eu levo uma cruz, e no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no peito eu levo uma cruz, e no meu coração eu levo Jesus. Nesse momento, ao terminar essa canção, eu quero deixar essa palavra com a sociedade santelenense, resgatando assim a nossa história. Que Deus te abençoe e que essa padroeira de Santa Helena, da Helena que tornou-se santa este ano, possa trazer sobre nós um significado mais histórico. Que Deus, independente de qualquer situação, Ele escolhe homens e mulheres para realizar seu ministério e para realizar o seu projeto. Deus abençoe vocês, do professor, do doutor, do teólogo e, acima de tudo, do seu amigo Maurício Ferraz, de Santa Helena de Goiás. Um beijo para vocês.